Bem, queridos, meus amados, hoje é o último dia, a última semana da campanha Intimidade com o Céu. E foi um momento muito especial que tivemos aqui nesses domingos do mês de fevereiro, porque sem dúvida nenhuma nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco com exemplos da palavra de Deus no Novo Testamento. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Hoje, no encerramento dessa campanha, nós estaremos também compartilhando de experiências importantes e que, sem dúvida nenhuma, quando aplicadas na nossa vida, produzirão frutos de transformação. Sabe, queridos, o Evangelho de Cristo Jesus precisa apontar para a mudança, para a transformação. Aonde Jesus está, aonde Jesus passa, por onde Jesus passa, ali tem que haver algo diferente. E não pode ser diferente na nossa vida também. Quando nós nos aproximamos de Jesus, fica evidenciadas as arestas que precisam ser aparadas na nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Jesus, fica evidenciado ali as nossas fragilidades. Não para que sejamos acusados pelas nossas falhas, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, mas para que através dessa constatação a gente possa então saber o caminho que devemos seguir para nos aproximarmos mais da sua presença. E quanto mais nos aproximamos da presença de Deus, mais a vida faz sentido. Quanto mais nós nos aproximamos da presença de Deus, mais propósito temos. Quanto mais nos aproximamos da presença do nosso Deus, maior é a nossa capacidade de entendermos que não estamos neste mundo a passeio e que a nossa vida não é um acaso, mas que Deus tem para nós um propósito. Então cutuca quem está do teu lado aí e diga assim: Deus tem para ti um propósito. E esse propósito, ele é bom, perfeito e agradável. Como é bom, queridos, termos essa convicção. E sem dúvida nenhuma, eu tenho a certeza de que esse ano pode ser o ano da virada na nossa vida. Ah, pastor, mas nós já estamos chegando já em março. Queridos, nós temos aí 10 meses pela frente. Você crê que nesses 10 meses a tua vida pode mudar completamente? Você crê que nesses 10 meses Deus pode iniciar um processo na tua vida que transforme você e aqueles que estão ao teu redor de tal maneira que você não se reconheça em dezembro? Sabe, queridos, Deus pode começar na tua vida nesse ano algo que vai impactar o mundo. Ah, pastor, mas eu tenho tantas limitações. Eu sou tão falho, tão cheio de defeitos. Você não conhece meu passado, pastor. Eu não tenho histórico, eu tenho ficha corrida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós, nessa campanha, percebemos, por meio dos exemplos de vida que conversamos aqui, que não existem impossíveis para Deus. Deus pode pegar um Pedro esquentado, cabeça dura, que corta a orelha de soldado, e transformar na pedra que edificou a igreja do Senhor. Deus pode transformar um Saulo, aquele prosélito, duro de coração, cruel até, mas muito firme nas suas posições, em alguém que se tornou perseguido pelo Evangelho e que viu tudo isso como perda, porque agora vive através dos olhos da fé. Sabe, queridos, o nosso Deus pode fazer o impossível. Agora, você precisa crer, porque a fé é a força motriz que transforma a nossa história. E hoje, no encerramento da campanha Intimidade com o Céu, nós estaremos falando também sobre alguém que teve a sua vida transformada por um encontro com Jesus.
E eu queria te fazer uma pergunta: será que você, em algum momento da tua vida, você já passou por uma situação que você foi pego de surpresa, no contrapé, sabe? Aquela situação em que você não esperava e que você jamais podia imaginar e que você não tinha a menor ideia de que fosse acontecer e você foi pego despreparado para aquela situação. Sabe, queridos, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Eu lembro de um episódio assim que me pegou de surpresa e foi algo assim que foi bem marcante na minha vida, porque nós participamos lá na sede da nossa igreja com a Rede Azul, a rede de células lá da sede, de um Vida Vitoriosa, um evento como esse que nós iremos fazer agora no dia 15 de março. E o Vida Vitoriosa lá foi realizado num local aqui pertinho. Você vira aqui, dobra aqui a segunda direita, a terceira esquerda e segue em frente e vai parar lá em Canaã dos Carajás, no Pará, né? É aqui, né? Logo ali, do outro lado do Brasil. E nós fomos lá fazer um Vida Vitoriosa lá com a equipe da Rede Azul, da sede da igreja, e foi um momento muito marcante, porque nós tínhamos ali cerca de 100 encontristas, e nós éramos uma equipe de mais ou menos 10, 12 pessoas. Nunca trabalhei tanto na minha vida, num evento como aquele, mas como foi gratificante. E nós estávamos ali envolvidos nas coisas ali da realização daquele encontro, e tudo é muito pensado com o propósito de que a gente tenha ali uma experiência marcante com Deus. E foi incrível aquilo que Deus fez ali naquele lugar, lá na região norte do país. E num determinado momento, por conta da equipe reduzida e tantos desafios que estávamos enfrentando, o pastor responsável, eu não era pastor na época, era supervisor de células, e o pastor responsável que estava ali com a nossa equipe, ele chega para mim e diz assim: Áquila, você vai fazer um momento aqui especial aqui nesse encontro. E ele me passou essa incumbência e eu não tinha a menor ideia de que seria eu, não tinha preparado nada. E eu me lembro que naquela ocasião eu fiquei um momento do almoço, da tarde, todo mundo ali almoçando, descansando um pouco ali, fazendo as atividades. Eu fiquei ali me preparando para aquele momento. Pensa num medo, irmãos, pensa num desespero, né? Numa preocupação de não fazer nada errado. E sabe, queridos, aquele momento foi extremamente desafiador para mim. E eu, naquele momento ali, então, fiz aquilo que eu podia fazer da melhor maneira naquele tempo curto que eu tinha. E nós, então, fizemos um momento ali do encontro e foi uma grande bênção. E aquele encontro ali, para mim, foi um divisor de águas. Porque depois que eu enfrentei aquele desafio, algumas outras oportunidades surgiram e eu comecei a ser convidado para outras coisas ali que culminaram até com o fato de que houve um grande crescimento ministerial para mim. Foi um dos momentos em que eu identifico no meu passado que foram fundamentais para que eu pudesse então exercer o meu ministério como pastor e estar aqui hoje nessa noite. Foi aquele dia, daquele desafio, um dos momentos, não foi o único, mas foi um dos momentos importantes para que isso acontecesse na minha história. Sabe, queridos, muitas vezes a gente é pego de surpresa, sim ou não? Talvez você tenha se lembrado de algum momento assim na sua vida, mas eu posso dizer para você uma coisa: o Senhor, Ele está no controle das coisas na vida da gente, e muitas vezes são situações surpreendentes assim, momentos desafiadores assim, momentos que nós somos encorajados a romper barreiras, a fazer aquilo que nunca antes fizemos, a realizar coisas que nunca antes imaginamos a possibilidade de realizar, que vai nos abrir portas para vivermos o novo de Deus. Sabe, queridos, para que a gente possa viver o novo de Deus, é necessário a gente entender que nós vamos precisar fazer coisas novas, sim ou não, igreja? Porque se nós queremos viver coisas novas, nós precisamos fazer coisas novas. Porque se fizermos o mesmo que temos feito até aqui, a tendência é que vivamos o mesmo que já vivemos.
Mas eu posso dizer para você que Deus tem coisas novas para você. O Senhor tem coisas novas para a sua igreja. Ei, querido, você não vai repetir 2024, você não vai repetir 2023, você não vai repetir 2022, mas o ano de 2025 vai ser o ano do novo, de Deus na tua vida. Você crê nisso? E sabe, queridos, para isso então fomos chamados, para viver de glória em glória e de fé em fé, a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de tal maneira que não sejamos mais os mesmos, mas sejamos transformados dia após dia, pela renovação do nosso entendimento, a fim de que sejamos instrumentos da glória de Deus. É para isso que você foi chamado pelo Senhor. E não são as circunstâncias dessa vida, não são as nossas limitações, não são os problemas e dificuldades que enfrentamos, não são as coisas que estão ao nosso redor que têm o poder de nos impedir de viver a plenitude da glória de Deus. Ei, querido, o Senhor já determinou, você é instrumento da glória de Deus. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. O Espírito Santo de Deus nos reveste de poder e autoridade. E sabe, quando nós tomamos posse dessa verdade, a coragem, a ousadia não provém da nossa mente, do nosso preparo, do nosso coração, mas provém daquele que nos chamou, porque aquele que te chamou, ele te capacita, aquele que te chamou, ele te envia, aquele que te chamou, te acompanha no caminho, até o final. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, é o Deus que vai te conduzir até o final da tua jornada. Deus está no controle. E sabe, queridos, no exemplo de vida que temos aqui nessa noite, nós vemos um homem que foi surpreendido pelas circunstâncias. Ele jamais poderia esperar que fosse acontecer com ele o que aconteceu. Mas sem dúvida nenhuma, esse homem, nessa circunstância especial, teve a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Foi de surpresa, foi inesperado, mas foi de Deus para a vida dele. E eu queria que você acompanhasse comigo o texto da palavra de Deus de Mateus capítulo 27, verso 32. Mateus capítulo 27, verso 32. E eu quero falar com você hoje sobre um homem chamado Simão Cireneu, ou Simão de Cirene, da cidade de Cirene. E diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar também aqui no telão da nossa igreja. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Repita comigo, e o forçaram a carregar a cruz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Fala conosco nesta hora. Nós que estamos aqui no presencial e aqueles que estão também conosco no online. Que todos sejamos tocados pelo teu Espírito. E que, Senhor, aquilo que recebemos, pratiquemos para vivermos o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, esse homem, Simão Cireneu, é um homem que a gente tem poucas informações dele na Bíblia. Mas eu quero trazer para você e ressaltar este homem, que muitas vezes passa meio que tangenciando a história da crucificação, para que você possa entender que o nosso Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias em momentos inesperados da nossa vida. Sabe, queridos, esse homem, Simão, ele vivia na cidade de Cirene, uma cidade que fica ali no norte da África. Ele não era um judeu de nascimento,
mas estava ali na cidade de Jerusalém, no evento da Páscoa. Certamente ele fazia parte de um grande grupo de judeus convertidos que viviam na região ali da cidade de Cirene, e por conta da lei de Moisés, ele se deslocou daquela cidade, lá da África, de um outro continente, para estar em Jerusalém no advento daquele momento especial da Páscoa, conforme a lei de Moisés. Certamente esse homem era um homem religioso, certamente ele estava ali para buscar a Deus, certamente ele estava ali cumprindo com uma norma da lei e estava ali justamente para adorar ao Senhor. Agora, o que esse homem jamais poderia imaginar é que naquele dia ele estivesse ali em Jerusalém para carregar a cruz de um condenado. E sabe, queridos, essa posição de Simão era uma posição extremamente desconfortável, não era uma posição tranquila, porque na verdade quem era condenado à morte por crucificação naquela época eram os piores criminosos que existiam, eram aqueles que tinham praticado os crimes mais hediondos, eram pessoas desprezíveis para a sociedade, e que estavam ali sendo condenados não apenas à morte, mas um processo de morte torturante. Na verdade, a crucificação, mais do que uma pena de morte, era também uma pena de tortura, porque aquele momento em que a pessoa estava passando pela crucificação, era um momento de grande dor e sofrimento, até que então vinha o alívio da morte. E sabe, queridos, você carregar uma cruz, era como se você estivesse ali, diante das pessoas que estavam ao seu redor, se colocando numa posição degradante, numa posição humilhante, numa posição até mesmo revoltante. Imagina você, um homem que não tinha qualquer peso de condenação sobre si mesmo, ele não estava ali pagando uma pena própria, mas ele estava ali ajudando um condenado que ele até então não conhecia. Imagina a situação desse homem, vivendo essa situação inesperada, uma situação desconfortável, uma situação desagradável. Ele estava ali carregando uma cruz pesada, subindo aquela montanha em direção ao Monte da Caveira, o Gólgota, o lugar onde os romanos faziam as crucificações daquela época. Sabe, queridos, ele foi pego de surpresa por uma situação extremamente ruim. Agora eu posso perguntar para você já passou por situações assim? De ser surpreendido por situações ruins na sua vida? De ser assaltado por circunstâncias negativas na sua vida? Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos por situações inesperadas e extremamente desconfortáveis, que tentam roubar a nossa paz, que tentam roubar a nossa alegria. Muitas vezes nós somos surpreendidos por circunstâncias que jamais poderíamos pensar ou imaginar. É aquele diagnóstico médico que chega para a gente e a gente não podia imaginar. É aquela situação familiar que acontece e que rompe relacionamentos, e que a gente jamais poderia imaginar, que chega de assalto, trazendo uma situação de tristeza, trazendo situações de desconforto, trazendo situações de dor na vida da gente. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos assaltados por momentos como esse. Simão estava vivendo uma situação assim. Imagina você, ele foi para uma festa, onde ele estaria adorando a Deus, e então, por conta dessa viagem que fez, acabou carregando uma cruz. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele momento na vida de Simão, sem dúvida nenhuma, começou como um momento terrível na sua vida. E eu posso imaginar que aquele homem estivesse carregando aquela cruz, não de boa vontade, mas sim com grande
revolta no seu coração, porque o texto que lemos de Mateus 27 nos mostra que ele, na verdade, foi obrigado a carregar aquela cruz pelos soldados romanos. Sabe, queridos, ele não fez de boa vontade, feliz da vida, ou tentando pelo menos amenizar a dor de um condenado, mas ele, na verdade, foi forçado a isso, ele foi obrigado àquela situação, ele não teve escolha, porque, na verdade, se ele desobedecesse, poderia, inclusive, sofrer consequências por isso. Ah, queridos, quantas vezes nós somos colocados em posições que não queremos estar. Ah, pastor, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero trabalhar nesse lugar, eu não quero, pastor, eu não queria ter essa família que eu tenho, esse marido que eu tenho abençoado, eu não queria não, pastor. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu trocava pelo meu colega da escola. Eu não queria, Senhor, eu não queria, pastor, estar com essa mulher não, pastor. Tu não conhece essa mulher, pastor, não sabe como é que ela é. Não faz um feijão, pastor. Estou passando fome já há 10 anos. Sabe, queridos, talvez você tenha sido colocado num lugar de desconforto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, talvez seja esse lugar o lugar do teu encontro com Deus. Talvez seja esse lugar o lugar onde o Senhor está moldando você para preparar você para o que Deus tem para a tua vida. Talvez seja nesse lugar que Deus está marcando um encontro com você para transformar a tua vida e a tua história. Sabe por quê? Porque aonde quer que estejamos, a mão do Senhor nos alcança. Aonde quer que estejamos, a graça do Senhor Jesus nos alcança. Você não pode ir distante, tão distante, que a mão do Senhor não te alcance, que os olhos do Senhor não te enxerguem. O Senhor te vê, Ele conhece o teu sofrimento, as tuas lutas, as tuas dores. Ele sabe quando o pneu do teu carro fura e você não tem mais limite no cartão de crédito. Ele sabe das dificuldades que você enfrenta. E eu posso dizer uma coisa para você: você não precisa passar por elas sozinho. Deus pode te acompanhar, te mostrando o caminho a seguir. Sabe, queridos, Simão estava ali carregando uma cruz que não era uma cruz que lhe pertencesse. Pelo menos era o que ele imaginava. Mas interessante é que ao longo dessa caminhada, ele estava ali presenciando uma situação de a crucificação do Cristo. E interessante é, queridos, que aquele homem, ele teve a sua vida transformada pela ação de Jesus nessa caminhada, carregando aquela cruz. Aquele homem, Simão de Cirene, ele, ao carregar a cruz de Jesus, ele ia acompanhando Jesus, e naquela caminhada, ele começa a observar as circunstâncias ao seu redor. Interessante é que essa mesma situação foi registrada nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Marcos, no capítulo 15, verso 21, Marcos, o apóstolo, ele diz: e obrigaram Simão, um cireneu que passou vindo do campo, a carregar a cruz. Lucas, capítulo 23, verso 26, diz: enquanto levavam, agarraram Simão, um cireneu que vinha do campo, e se colocou-lhe a cruz sobre os ombros, para que carregasse-a atrás de Jesus. Sabe, queridos, aquele homem estava ali carregando aquela cruz, acompanhando Jesus, Jesus ia à sua frente, e ele carregava a cruz atrás, ele ia seguindo Jesus naquele caminho, na direção do Monte Gólgota, o Monte da Caveira, o lugar de morte. E eu posso dizer para você uma coisa, queridos, aquela subida não era confortável, aquela subida não era agradável, mas era naquela subida que Deus estava tratando o coração de Simão, era naquela subida que Deus estava fazendo a transformação na vida daquele homem, porque o homem que subiu era um, mas o homem que desceu era outro, porque lá naquele lugar ele teve um encontro com Jesus.
A palavra de Deus não diz, mas é muito provável que Simão tenha tido a oportunidade de presenciar todos os eventos da morte de Jesus que aconteceram no Gólgota. Ele então deve ter ouvido as palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele provavelmente também deve ter presenciado o diálogo de Jesus com o ladrão na cruz, e o ladrão dizendo a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus respondendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É provável que também Simão tivesse participado daquele momento em que Jesus levanta os seus olhos aos céus e diz: está consumado. E então o dia vira noite, terremotos acontecem em Jerusalém e o véu do templo se rasga do alto a baixo. É possível que Simão tivesse presenciado tudo isso. Eu não sei como Simão então teve o processo de transformação na sua vida, mas eu sei que ao descer daquele monte, ele já não era mais aquele que subira. E por que, pastor, a gente pode afirmar isso? Sabe, queridos, quando nós lemos o texto de Marcos, Marcos nos dá uma informação muito interessante acerca da família de Simão. Marcos diz: e obrigaram Simão, sirineu, que passou vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Sabe, queridos, é interessante a gente perceber que Marcos conhecia quem eram os filhos desse homem. Interessante é que os 3 discípulos e apóstolos de Jesus conheciam-no pelo nome, sabiam qual era a cidade de origem a que ele pertencia, conheciam também os seus filhos, Alexandre e Rufo. Inclusive, Paulo cita Rufo em Romanos capítulo 16, verso 13, ele cita Rufo, filho de Simão. Sabe por quê, queridos? Porque depois daquele encontro com Jesus, aquele homem então não foi mais o mesmo, e a sua família foi abençoada pela presença de Jesus. Queridos, como é interessante a gente perceber que não somente Simão, o sireneu, mas também sua família foi transformada por um encontro com Cristo. Sabe, nas horas finais de Jesus, nos momentos finais de Jesus, um homem anônimo foi tocado pela presença da glória de Deus, e a sua família então se tornou uma família importante no nascimento da igreja de Cristo Jesus. Sua família foi alcançada pelo Evangelho, seus filhos foram alcançados pelo Evangelho, e aquele homem não era mais um desconhecido, mas era Simão de Cirene, alguém que era conhecido pelos apóstolos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Certamente, talvez você possa imaginar que a sua vida passa despercebido aos olhos de Deus. É possível que por conta das circunstâncias que você enfrente, você ache que o teu sofrimento passa despercebido ao Senhor, que as circunstâncias que te cercam passem despercebidas ao Senhor, mas o Senhor conhece cada lágrima que você derrama, o Senhor conhece cada dor que você sente, cada preocupação que você tem no teu coração e na tua mente, são conhecidos pelo Senhor. E você pode me perguntar, então, pastor, o que eu posso fazer para de alguma maneira eu poder me tornar alguém que de alguma forma caminhe na direção da presença e da glória de Deus e do propósito de Deus na minha vida? Querido, tome a tua cruz e siga Jesus na subida desse monte. Sabe, queridos, foi a cruz que Simão carregava que oportunizou a ele a possibilidade de se encontrar com Jesus. Existe uma cruz para ser carregada, e talvez a cruz que você precise carregar sejam as pessoas à tua volta,
sua família, seus filhos, seu cônjuge. Talvez a cruz que você esteja carregando aí seja um pecado que você tem lutado contra ele, mas ainda não conseguiu vencer. Talvez a cruz que você esteja carregando seja algo que está ali pesando sobre os teus ombros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus nos convida a entregarmos os nossos fardos ao Senhor, a deixarmos e depositarmos os nossos fardos, os nossos pesos ao Senhor. Entrega nas mãos do Senhor o teu jugo, o teu fardo, e toma no lugar dele a cruz de Jesus, o fardo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Sabe, queridos, precisamos tomar as nossas cruzes e entendermos que existe um caminho a seguir, mas o Senhor Jesus vai adiante de nós. Simão estava carregando a cruz, mas acompanhava Jesus que ia adiante. O Senhor vai adiante de ti, o Senhor vai à tua frente, querido. O Senhor te mostra o caminho a seguir. Carrega a tua cruz, carrega a tua cruz seguindo a Jesus, perseverante, porque sem dúvida nenhuma, queridos, no dia certo, no tempo certo, do jeito certo, na hora certa, Deus vai te dar a vitória. E talvez não seja da maneira como você espera, talvez não seja aquilo que você espera, mas eu posso garantir a você uma coisa: o que Deus tem preparado para ti é melhor, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E sabe, queridos, certamente Simão não era alguém importante para aquela sociedade, porque se ele fosse importante, jamais seria ele forçado a carregar a cruz. Imagina você, se Simão fosse alguém proeminente naquela sociedade, naquele momento em que o soldado romano tentasse forçá-lo a carregar aquela cruz, ele certamente daria uma carteirada dizendo assim: epa, eu não, eu não posso, porque eu sou alguém importante, alguém conhecido, alguém reconhecido nessa sociedade. Sabe, queridos, Simão era um anônimo, era alguém que não tinha referências, era alguém que não tinha costas quentes, era alguém que não tinha uma carteira para mostrar, e por isso ele fora obrigado a carregar aquela cruz, aquela situação humilhante. Sabe, queridos, Simão também certamente não era um judeu, porque ele morava num outro continente, ele era um gentio, alguém que, dentro do contexto da cultura judaica, por si só, já não era alguém que tivesse algum tipo de consideração para coisas importantes, principalmente dentro do contexto do judaísmo. Sabe, queridos, Simão poderia ser alguém que passasse despercebido por aquela multidão que acompanhava o cortejo de Jesus à cruz. Mas Deus escolheu a Simão para aquela missão, porque Deus enxergou Simão no meio daquela multidão. Sabe, queridos, quando Simão foi escolhido certamente por um soldado da comitiva romana, ele foi escolhido porque ele não era ninguém, ele foi escolhido porque ele não tinha relevância. Mas sabe, meus amados, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor escolhe aqueles que muitas vezes são irrelevantes, que muitas vezes o Senhor escolhe aqueles que são menos para confundir aqueles que são mais. Simão certamente foi escolhido para carregar aquela cruz porque ele não tinha a quem recorrer. Mas eu posso dizer uma coisa para você: aquele momento foi a virada de chave da vida daquele homem. Aquele momento marcou o tempo da restauração na vida daquele homem. Aquela cruz foi a cruz que trouxe a Simão a possibilidade de viver uma nova história. E interessante é pensarmos que, na verdade,
aquela cruz que Simão carregou até o monte da caveira, não era de Jesus, era de Simão, porque aquela cruz não pertencia a Jesus, pertencia a Simão, como também pertence a mim e pertence a você. Que a gente possa carregar a cruz, seguindo a Jesus, na certeza de que Deus fará o impossível, não porque a gente merece, não porque a gente tem carteira, mas porque Ele nos ama. Simão foi um discípulo que se tornou exemplo de fé. Foi alguém que participou do sofrimento de Jesus. Foi alguém, um gentio, que participou do processo de salvação pelo sangue de Jesus. Foi alguém que teve um encontro transformador com Jesus. Alguém que, sem dúvida nenhuma, foi instrumento de bênção na sua família. E agora eu preciso te fazer essa pergunta. Como Simão, será que nós hoje queremos de fato carregar a cruz de Jesus? Talvez, querido, como Simão, você esteja relutante. Talvez você esteja até tentando fugir dessa situação. Talvez até você esteja chateado por ela. Que cruz é essa que eu tenho que carregar? Mas sabe, querido, é essa cruz que pode fazer a sua vida mudar. É essa cruz que o Senhor Jesus está te convidando a carregar. A cruz da santidade, a cruz da decisão de dizer não ao mundo e sim para as coisas de Deus, a cruz de negar-se a si mesmo, de negar a sua própria natureza, a cruz de dizer não para os próprios planos, desejos, anseios e vontades. Sabe, querido, talvez você esteja como Simão, tentando fugir da cruz, tentando fugir das circunstâncias, tentando fugir do plano de Deus, tentando fugir das transformações necessárias que o Espírito Santo de Deus quer produzir na tua vida, para que você então possa se tornar verdadeiro discípulo de Jesus. Mas eu posso dizer para você, que na medida em que Simão carregava aquela cruz, ele ia sendo transformado por Jesus, assim como nós também, carregando as nossas cruzes, todos os dias, de renúncia, de busca pela presença do Senhor, de busca pela santidade, de busca por intimidade com Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, até que chegamos então à estatura de varões e varoas perfeitos e perfeitas diante do Senhor. É esse o propósito de Deus na nossa vida. É esse o princípio de Deus na nossa vida, porque se esse princípio de transformação começar a acontecer na tua vida nessa noite, aqui nesse lugar, eu posso dizer para você que da mesma maneira que Simão desceu diferente, você pode sair daqui diferente e fazer novas todas as coisas através da ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você crê nisso? Então feche os teus olhos nessa noite. Eu quero colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Hoje, queridos, nós estamos encerrando uma campanha. Mas nós não estamos encerrando a nossa busca pela intimidade com Deus. Muito pelo contrário, agora começa. A história de Pedro nos foi contada, a história de Saulo, que se tornou Paulo, nos foi contada, a história de Simão nos foi contada.
Mas agora está na hora de escrevermos a nossa própria história com Deus.